Olá, boa tarde. Boa tarde. Barbárie no Egito. Terroristas detonam explosivos numa mesquita. Quem conseguiu escapar das bombas foi baleado. As autoridades confirmam até agora 235 mortos. O governo do Rio descumpre uma norma do próprio governo. E retira a foto do ex-governador Sérgio Cabral do sistema de identificação penitenciária do estado. E não inclui a de outros presos, como a do ex-presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, também do PMDB. O presidente nacional do PR, Antônio Carlos Rodrigues, é considerado foragido pela Polícia Federal. Ele é suspeito de participar de um esquema de corrupção. A justiça proíbe um deputado presidiário de deixar a cadeia. Celso Jacob, do PMDB, foi flagrado tentando entrar no presídio com queijo e biscoitos na cueca. O presidente Temer viaja para São Paulo para uma consulta e a avaliação de um procedimento de cateterismo. A Black Friday provoca uma correria em busca de promoções no comércio. A Anatel aperta o cerco a celulares piratas no Brasil. E o Tô de Folga viaja pelas crateras do Parque Estadual de Vila Velha, no Paraná. O Jornal Hoje está começando. Documentos obtidos com exclusividade pela TV Globo revelam que as fotos de políticos presos na Operação Lava Jato não aparecem no Sistema de Identificação Penitenciária do Rio de Janeiro. A reportagem é de Mohamed Saig e Renata Capucci. São as fichas de identificação que todos os presos do Sistema Penitenciário do Rio têm. Só magistrados e servidores indicados têm acesso a esses dados online, que servem para que os usuários consultem o cadastro e agendem a apresentação de presos. É uma resolução da própria Secretaria de Administração Penitenciária que determina que o preso deve entrar no sistema prisional com a ficha de identificação com foto. Caso a foto ainda não tenha sido incluída, o espaço destinado a ela fica vazio. Mas não é o que acontece com alguns presos da Operação Lava Jato no Rio. Nas fichas do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, dos ex-presidentes da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani e Paulo Melo, todos do PMDB, e do ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, em vez das fotos, há a seguinte mensagem: imagem não autorizada, o que, segundo fontes ouvidas pelo Jornal Hoje, nunca aconteceu antes. No caso de Sérgio Cabral, a foto dele com o uniforme de presidiário, que já tinha sido inserida no sistema, foi retirada. Esse sistema é de responsabilidade da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, que tem como secretário desde 2015 o coronel Eri Ribeiro, que foi comandante-geral da Polícia Militar durante a gestão de Sérgio Cabral. Em junho, o Jornal Nacional mostrou as regalias do ex-governador e de outros presos da Lava Jato quando eles ainda estavam no conjunto de presídios de Bangu, na Zona Oeste. Sérgio Cabral aparece nessas imagens, circulando livremente pela cadeia e até mesmo fora da área reservada aos presos. As câmeras também mostraram que ele recebia encomendas não permitidas. A própria reforma da cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio, para receber os presos da Lava Jato, que antes estavam em Bangu, foi polêmica. Em fevereiro, antes das obras, a promotora responsável pela fiscalização dos presos em Bangu criticou a transferência porque considerou que a mudança traria mordomias para os presos da Lava Jato. No fim de outubro, o Jornal Hoje mostrou que os presos da Lava Jato em Benfica tinham recebido um presentão, uma sala de cinema com televisão de 65 polegadas e home theater. Depois que a sala foi revelada, os equipamentos foram retirados do local e doados a um orfanato. Nos últimos meses, o presídio de Benfica também passou a receber as presas mulheres com um nível superior. Antes, elas eram levadas para Bangu, onde a ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, ficou presa em dezembro do ano passado. Com a mudança, ela e o marido estão agora na mesma unidade. É que ontem, Adriana Anselmo, que cumpria prisão domiciliar, voltou para a cadeia por decisão do Tribunal Regional Federal. Além dela, outra ex-primeira-dama do Rio que está em Benfica é Rosinha Garotinho. Na semana passada, os deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, que estavam detidos na cadeia pública e tiveram a prisão revogada depois de uma votação na Assembleia, foram libertados pelo diretor do presídio sem o alvará de soltura expedido pela Justiça.
O Ministério Público do Estado do Rio está investigando se houve crime na conduta do diretor da cadeia, subordinado ao secretário Eri Ribeiro. Os parlamentares saíram da prisão num carro oficial da Alerj. O Ministério Público abriu inquérito para apurar as supostas ilegalidades na conduta dos agentes públicos que poderiam beneficiar os presos com regalias e visitas irregulares. A Vara de Execuções Penais informou que cabe à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária inserir as informações no sistema de identificação dos presos. Informou ainda que a competência da Vara de Execuções em relação aos presos se restringe à fiscalização da unidade prisional em que eles se encontram. Desde cedo, nós estamos tentando contato com a Secretaria de Administração Penitenciária, mas não tivemos resposta. O presidente nacional do Partido da República, Antônio Carlos Rodrigues, é alvo de um mandado de prisão desde anteontem, quando foram realizadas as prisões dos ex-governadores Rosinha e Antony Garotinho. Mas até agora ele não foi localizado e já é considerado foragido pela Polícia Federal. Então a gente vai conversar agora com a repórter Camila Bonfim, que tem as informações. Boa tarde, Camila. Oi, Sandra, boa tarde para você, para o Doni e para todos. Olha, as autoridades já notaram que Antônio Carlos Rodrigues, presidente nacional do PR e ex-ministro dos Transportes, está somente adiando, descumprindo uma ordem judicial. E não descartam que isso agrave a situação dele na justiça no futuro. Agora, como você disse, a condição hoje de Antônio Carlos Rodrigues é de foragido, porque na última quarta-feira ele teve um mandado de prisão expedido pela justiça naquela operação Chequinho, que foi a mesma que prendeu os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Mateus. A defesa do presidente nacional do PR chegou a informar que ontem ele poderia se entregar às autoridades, o que a gente viu que não aconteceu, e que estaria então tentando um pedido de liberdade na Justiça. A Polícia Federal nega ter sido procurada para que Antônio Carlos Rodrigues se entregasse às autoridades. Nas investigações, ele é citado como alguém que negociou com o grupo de Antony Garotinho, com o próprio ex-governador, uma fraude. Ele teria ajudado a simular uma doação ilegal da JBS de 3 milhões de reais para a campanha de Antony Garotinho ao governo do Rio em 2014. Sandra, Doni. Ok, Camila, muito obrigada. O ex-governador do Rio, Antony Garotinho, do PR, está na delegacia prestando depoimento neste momento. Ele disse que foi agredido na cadeia de Benfica. Outros presos teriam invadido a cela do ex-governador. Garotinho está numa ala diferente da dos presos da Lava Jato, como o ex-governador Sérgio Cabral. O Ministério Público do Rio disse que vai pedir a transferência dele para outra unidade, considerando que Garotinho responde por crime eleitoral e não é investigado pela Operação Lava Jato. Doni. Sandra, o deputado presidiário Celso Jacob, do PMDB do Rio, não pode mais deixar a cadeia para ir ao Congresso. Quem tem as informações sobre esse caso é o repórter Marcelo Cosme, é com ele que a gente fala agora ao vivo. Oi, Marcelo, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde. Celso Jacob ficou conhecido por aqui como deputado presidiário. De segunda a sexta eram os primeiros a registrar presença, mesmo em dia de congresso vazio como hoje. Ele foi condenado a 7 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto por irregularidades na construção de uma creche. Isso quando ele era prefeito de Três Rios, lá no interior do Rio de Janeiro, mas conseguiu uma autorização para trabalhar durante o dia como deputado. Aí o Ministério Público recorreu, dizendo que a Câmara informou que não tinha qualquer controle das atividades do parlamentar. O que aconteceu agora? Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal atenderam o pedido do Ministério Público e proibiram Jacó de trabalhar como deputado. Eles falam o seguinte, que ele goza de ampla independência funcional no desempenho de suas atribuições, de diversas prerrogativas de atuação, e descartam a hipótese de um condenado por fraude à licitação exercer mandato, criando leis e fiscalizando a atuação dos outros poderes. Os advogados de Jacó disseram que vão recorrer. Mas preste atenção no que aconteceu também agora. Ele teve uma outra punição, isso no Complexo da Papuda, onde cumpre pena. É que no fim de semana, Jacó teve autorização para ir para casa. Quando voltou para o Complexo da Papuda, tentou entrar escondendo na cueca biscoitos e queijo. Aí acabou sendo descoberto na revista e é claro que deu ruim, né? Foi punido, vai ficar 7 dias no isolamento. Doni e Sandra. É um caso surreal. É muita vontade de comer queijo, eu imagino, né, Sandra? E biscoito. biscoito. Com biscoito. Valeu, Marcelo. Deu ruim, obrigado. é ótimo. Marcelo, muito obrigada.
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou para limitar o foro privilegiado. O julgamento de ontem foi suspenso porque o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para analisar a questão. Por isso, o entendimento ainda não está valendo. O placar está assim: 8 ministros votaram para restringir o julgamento especial, 7 a favor. O relator Luiz Roberto Barroso, os ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Celso de Mello e a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, entendem que devem ser julgados no STF apenas políticos denunciados por crimes cometidos durante o mandato e que tenham relação com o cargo. O ministro Alexandre de Moraes considerou que todos os crimes cometidos durante o mandato devem ser julgados no Supremo. Se decidir pela restrição do foro, cerca de 90% das ações envolvendo autoridades que estão hoje na Corte vão para a primeira instância. No pedido de vista, o ministro Dias Toffoli argumentou que já existe uma proposta de emenda à Constituição para restringir o foro sendo discutida no Congresso. A proposta que tramita na Câmara mantém o foro em caso de crimes comuns, como roubo e lavagem de dinheiro, somente para o presidente da República, o vice e os presidentes do Supremo, do Senado e da Câmara. O presidente Michel Temer embarcou no fim da manhã de Brasília aqui para São Paulo. Aqui ele deve passar por um procedimento médico, um cateterismo para desobstruir uma artéria. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Joconda Brasil, lá de Brasília. Joconda, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde para você também. Boa tarde a todos. O presidente deixou Brasília por volta do 12h15 e em São Paulo, primeiro, ele vai passar por uma avaliação clínica para a realização desse cateterismo. Esse procedimento pode ser realizado ainda hoje, vai depender do quadro geral e também da vontade do presidente. Se houver necessidade, os médicos podem colocar um stent. O cateterismo é a introdução até o coração de um tubo fino, bem flexível, para a retirada, remoção de placas de gordura e assim desobstrução de uma artéria coronariana. Em outubro, os médicos detectaram que o presidente tinha obstrução parcial de uma artéria do coração. Michel Temer veio hoje cedo aqui para o Palácio do Planalto, onde cumpriu a agenda. Hoje, o presidente saiu de casa ao Palácio do Jaburu antes das 10 da manhã. O ajudante dele carregava uma mala pequena. Temer veio aqui para o Planalto e cumpriu uma agenda bem mais leve do que nos outros dias. Uma reunião com o ministro das Relações Exteriores do México, Luiz Videgaray. A ida a São Paulo vai servir também para que os médicos avaliem a cirurgia na próstata que Temer fez no dia 27 de outubro. O procedimento foi para desobstruir o canal urinário. O governo federal arrecadou 121 bilhões de reais em outubro, 20% menos do que em outubro do ano passado. Segundo a Receita, a diferença se deve à repatriação em 2016 de recursos no exterior não declarados. Se fosse descontada essa receita extraordinária, a arrecadação de outubro registraria um crescimento de 4,2%. De janeiro a outubro, a arrecadação é de 1 trilhão e 89 bilhões de reais, uma leve queda em relação ao mesmo período do ano passado. A proposta da reforma da Previdência, apresentada esta semana pelo governo, mexe em questões importantes da aposentadoria. A repórter Flávia Alvarenga explica para a gente as principais alterações. Depois que a reforma for aprovada, começa um período de transição até que a idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens passe a valer para todos. A transição vai durar 20 anos. Se a reforma começar a valer no ano que vem, no INSS, para se aposentar, as mulheres precisarão ter no mínimo 53 anos e os homens 55. No setor público, elas precisarão ter 55 e eles 60. Essa idade mínima vai aumentar a cada 2 anos. Assim, em 2020, elas vão se aposentar no mínimo com 54 anos e eles com 56. No setor público, elas com 56 e eles com 61. E assim sucessivamente, até chegar à regra permanente em 2038. Além da idade mínima para se aposentar na transição, será exigido um pedágio, um tempo a mais de trabalho, 30% sobre o que faltaria para se aposentar pelas regras atuais, que exigem
30 anos de serviço para mulheres e 35 para homens. Por exemplo, se um trabalhador da iniciativa privada na transição tiver 55 anos de idade e 34 de contribuição, pelas regras atuais, ele teria de trabalhar mais um ano. Na transição, teria de cumprir um pedágio de 30% sobre esse um ano. 30% sobre esses 12 meses dá 4 meses a mais, ou seja, terá que ter 1 ano e 4 meses a mais de trabalho para pedir aposentadoria. O tempo mínimo de contribuição será diferente para o setor público e privado. No INSS, no mínimo 15 anos de contribuição e no serviço público, 25 anos. Mas para se aposentar com o benefício máximo a que tem direito, tanto os trabalhadores do setor público quanto da iniciativa privada terão que contribuir durante 40 anos. O valor do benefício será calculado com base na média de todos os salários de contribuição. A reforma da Previdência precisa ser aprovada em 2 turnos, na Câmara e no Senado. O governo tem pressa e trabalha para que a votação no plenário da Câmara ocorra até o início de dezembro. O argumento é de que, mesmo com um texto mais enxuto, a reforma vai ajudar a fortalecer a economia e igualar as regras das aposentadorias entre trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. O secretário da Previdência diz que a aprovação vai ajudar, inclusive, na geração de empregos. Ela é necessária para que o país tenha contas públicas mais equilibradas e, com isso, se gere um ambiente de menos juros, mais crescimento econômico, que é mais importante para as pessoas, mais salário, mais empregos. Este especialista diz que a proposta corrige as distorções e garante o pagamento do benefício no futuro. A gente tem que atacar esse problema. Como é que a gente ataca? Acabando com os privilégios, acabando com as incorreções de regras que tem na Previdência. A gente tem que arrumar as regras. Então é crucial que a gente faça isso. E quanto antes, melhor. A sexta-feira foi de correria às lojas em várias cidades brasileiras. As filas para Black Friday começaram ontem à noite, com o consumidor querendo aproveitar as promoções do comércio. Em São Paulo, teve contagem regressiva num supermercado. Os televisores de 40 polegadas estavam na entrada da loja e foram bem disputados. E olha que muitos consumidores nem sabiam o preço. Nem sei o preço. Nem sabe o preço. Você foi pra briga. Vamos pra briga, agora a gente vai ver, né, mano? E para atender as compras pela internet, teve funcionário fazendo hora extra. Em Curitiba, esta loja no centro abriu à meia-noite. As pessoas voltaram para casa com as sacolas cheias. Em Salvador, na pressa de entrar num shopping, 2 mulheres caíram, mas não se machucaram e logo foram ajudadas para começar as compras. Em Goiânia, o Jackson conseguiu comprar o primeiro aparelho de TV da vida com o salário de pizzaiolo. Pagou R$1.000 parcelados em 10 vezes. Também nos Estados Unidos, a tradicional Black Friday encheu o comércio. Nas portas das grandes lojas, longas filas se formaram ainda ontem e hoje de madrugada. A liquidação da Black Friday ganhou esse nome nos Estados Unidos na década de 60, porque na sexta-feira, depois do Dia de Ação de Graças, as contas saíam do vermelho por causa dessa correria às lojas. Cada consumidor deve gastar em média $970, mais de R$3.000 até o fim do ano. Na soma de novembro e dezembro, os comerciantes esperam o melhor Natal dos últimos anos. E a gente ouviu algumas entidades de defesa do consumidor para saber o que elas dizem sobre a Black Friday aqui no Brasil. As preocupações maiores são com descontos que não existem e com produtos não disponíveis. O PROCON de alguns estados montou postos de atendimento exclusivos para as reclamações da Black Friday. Em São Paulo, por exemplo, até agora foram 160 reclamações. A Anatel quer retirar do mercado celulares roubados e contrabandeados. A reportagem é de César Menezes. Aparelhos de todos os preços. Os mais simples não custam nem R$100. E tem os sofisticados, também muito mais barato que na loja. Porque aqui é o mercado negro dos celulares. E aí vai nota fiscal direitinho? A gente dá garantia 3 meses, tá? Tá. E notinha? Não. Tem um só não nota fiscal, tá? Mas a gente sempre põe um e-mail para não ter problema nenhum, né? Mas e para se eu quiser habilitar na operadora, eu consigo na boa, né? Claro. Um celular sem nota fiscal ou foi roubado ou é contrabando. Não está registrado na Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. E não tem um número válido de e-mail, que é o registro de identidade, como se fosse o chassi de um carro. E sem um e-mail válido, nenhum celular deveria funcionar.
mas eles funcionam. Uma investigação da Polícia de São Paulo, que ainda está em andamento, descobriu que quadrilhas especializadas em burlar as regras das telecomunicações conseguem fazer milhares de celulares roubados ou contrabandeados para o Brasil funcionarem com milhares de linhas, todas vinculadas a um único e-mail. Só que agora, uma resolução aprovada pela Anatel promete dar fim a essa fraude. A agência vai identificar os aparelhos irregulares que forem habilitados a partir do dia 22 de fevereiro do ano que vem. Primeiro, eles receberão uma mensagem avisando da irregularidade e a partir de 9 de maio, eles serão bloqueados. Esse sistema integrado de gestão de aparelhos, ele vem com essa solução. Eles vão bloquear. Se você tiver um e-mail operando e nesse e-mail tiver muitas linhas operando, derruba-se todas essas linhas e elas ficam inativas. Então elas ficam inativas, a pessoa deixa esse aparelho fica inoperante e não serve para mais nada. O Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia disse que a medida da Anatel não vai prejudicar o consumidor honesto. Os aparelhos que estão em funcionamento no Brasil, eles não vão sofrer nenhuma sanção. Somente os aparelhos que serão habilitados a partir de agora e mesmo assim eles vão receber uma mensagem informando para que o usuário que tenha adquirido de boa fé de uma forma que ele não sabia que o aparelho não era um aparelho oficial, ele possa tomar as suas providências e passar a ter um aparelho que seja certificado bonitinho.